Muito boa tarde. Agradecer à organização, à PPDA, o convite que muito me apraz e que tenho, de facto, o maior prazer em estar convosco e em tornar esta meia hora, um pouco mais, que ali o relógio me concedeu um pouco mais, para poder falar convosco. Tenho alguns tópicos de reflexão e de reflexões que tenho vindo a fazer e, portanto, não tenho o objetivo de fazer um discurso começado e acabado, no sentido de dizer tudo aquilo que penso sobre isto, apenas partilhar convosco algumas notas que poderão vos aliciar, já poderão concordar ou discordar comigo, e essa aí da discussão é que sai sempre à luz. Por outro lado, poder aguçar a vossa curiosidade para investir numa outra área que pretendo partilhar convosco. Isto é difícil, chegando a uma certa idade, nós não conseguimos achar o botão. Portanto, como estava a dizer, o que eu pretendia era fazer duas ou três notas sobre as famílias, porque esta é a temática da comunicação que venho aqui apresentar, com três sobrepontos. Depois, a relação entre os profissionais e as famílias. E depois fazer algumas considerações, estas sim, então, mesmo inacabadas, no sentido de são apenas algumas chamadas de atenção, que desafio a que todos pensemos no papel dos profissionais, especificamente no âmbito do autismo, mas também de uma forma mais alargada no âmbito da intervenção com as crianças e com as famílias. Para já, começar se calhar por delimitar um pouco, ou pelo menos definir a questão do que é que eu me estou a referir quando falo de famílias. Durante muito tempo o conceito de família foi quase imutável, não é? Até à década dos anos 60 do século passado, portanto, as famílias tinham uma determinada característica alargada, etc. Na década de 60 mudaram e da evolução da década de 60 para cá houve uma evolução vertiginosa, aliás, como em muitas outras áreas, em termos de conceitos, em termos de práticas também de relação. Uns autores que se escreveram sobre estas questões da família nos conceitos da educação especial, em termos globais, definiram que a família seria um conjunto de pessoas que vivem na mesma casa e partilham responsabilidades diárias da organização e manutenção da unidade familiar, ou conjunto de pessoas que fornecem uns aos outros suporte emocional diário, independentemente do local de residência. Isto, como podem ver pela data, na última década do século passado. Portanto, não há muito tempo, mas, dito assim, século passado parece muito tempo, não há muito tempo, mas foi na última década, ou seja, depois da evolução dos conceitos, das práticas e das organizações das famílias. Na mesma década, a Organização Mundial de Saúde define o conceito de família não pode ser limitado a grupos de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. Depois continua um pouco mais à frente, qualquer grupo cujas ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e destino comum. Portanto, o que eu trago aqui é que hoje o conceito de família é um conceito muito mais alargado e nós todos temos conhecimento dos órgãos de comunicação social, da informação. Portanto, os conceitos de família vão alargando cada vez mais. O que poderá trazer para quando o título que eu coloquei à comunicação, que seria a parceria com as famílias, então, com que famílias? As mais tradicionais no sentido nuclear,
noutras famílias, que famílias são estas? Porque, provavelmente, a parceria poderá ter nuances diferentes conforme o tipo de famílias. Ou seja, no fundo isto tem a ver com algumas coisas que eu já introduzi, que significa que a partir da segunda metade do século XX existiram mudanças sociais acentuadas, quer em termos demográficos, económicos ou culturais, e isto traduziu-se na forma como as pessoas, os papéis das pessoas dentro dos membros da família, a própria organização e estrutura da família sofreu evoluções consideráveis. Ou seja, decorreram novas concepções de família que estão até hoje em evolução. Há bem pouco tempo, vimos na comunicação social a questão das famílias homossexuais enquanto legalizadas em termos de casamento. Não é que não existissem antes, mas em termos de casamento em Portugal e noutros países já há muito mais tempo. Portanto, as evoluções também, conforme os países e as regiões do globo, são diferentes. Mas, portanto, isto só para colocar a tónica de que não podemos, quando falamos de famílias, nem todas as famílias são como a nossa família. Okay? Nós temos que pensar que a nossa família, e agora principalmente, esta minha mensagem é principalmente em relação aos profissionais, caímos facilmente na ideia, uma ideia fácil de que projetar a nossa família no nosso conceito de família e, portanto, generalizar a quem trabalhamos quando as famílias são diferentes umas das outras. Não só na sua estrutura, como depois também no seu funcionamento. Portanto, o que nós hoje temos é uma evolução conceptual complexa, no sentido das novas configurações familiares, em que temos vários tipos de famílias, multigeracionais, monoparentais, nucleares, reconstituídas, portanto, o famoso livro do José Gameiro, Os Meus, os Teus e os Nossos, não é? Portanto, falando aos meus filhos, aos teus filhos e aos nossos filhos. Portanto, os pais solteiros, com e sem filhos, com e sem irmãos, pais adotivos ou homossexuais. Nova organização e consistência das teorias e modelos. Portanto, ou seja, decorreu uma nova organização também teórica e uma reflexão teórica a partir também desta reorganização social. Se pensarmos na família como um sistema, e há uma corrente teórica da perspectiva sistémica que vem definir isso, eu escolhi esta perspectiva para colocar aqui duas ou três notas. Portanto, se nós pensarmos na família como um sistema, nós podemos pensá-la como uma unidade, como um todo, do qual existe interdependência e uma ligação estreita entre todos os membros. E isto, independentemente desta evolução ou do tipo de família que estamos a falar, isto continua a estar atualizado. Ou seja, independentemente do tipo de família, esta questão da unidade e da interdependência mantém-se. Mas, por exemplo, isto apenas são, como disse, são pequenas notas soltas para refletirmos, mas, por exemplo, na teoria sistémica, quando categoriza de uma forma geral, porque a maioria das famílias, nos anos 50 e 60 do século passado, a maioria das famílias tinham filhos e não tinham um filho, tinham mais do que um filho ainda. Apesar de ser introduzida a contracepção nessa altura, as famílias continuavam a ter mais do que um filho. E, portanto, a organização sistémica deu durante muito tempo ênfase a estes 4 subsistemas. Portanto, o sistema familiar dividia-se em 4: o subsistema marital, parental, fraternal e extrafamiliar. Alguns autores começaram a substituir o marital por conjugal, porque aí já era mais abrangente, não é? Portanto, por outro lado, a questão do parental, nas famílias onde por opção ou não, mas também por opção cada vez está a aumentar o número das famílias que por opção não têm filhos, isto significa que este subsistema da parentalidade não existe. Ou
a questão do fraternal. Se não existem irmãos, mesmo que existam filhos, se ele é filho único, o subsistema não existe. E este subsistema tinha uma função muito específica, estava definido em termos teóricos, era um dos aspectos muito importantes para a socialização dos indivíduos. Provavelmente, não quer dizer que os filhos únicos não consigam ser sociáveis ou nada do género, mas tinha uma função de ajudar na promoção do desenvolvimento das crianças e na estrutura familiar havia uma preparação para a vida social que agora se faz de outra maneira. Não é que não exista, faz-se de outra maneira, com mais ou menos dificuldades. Ou seja, portanto, começámos a ver que passaram a existir algumas características estruturais das famílias, digamos, das famílias mais tradicionais, falando nas tradicionais como as nucleares, por exemplo, que deixaram de se adequar às novas configurações familiares. Isto significa, porque é que eu trago isto aqui? Isto significa que os profissionais, ou para os profissionais, esta reflexão desta evolução também se vai traduzir seguramente na sua perspectiva interventiva, na relação que mantêm com as famílias e não ter um padrão global. As famílias como um todo, quando não existem as famílias, existem vários tipos de família. Se isto se põe, e eu só falei nos aspectos estruturais da família, se pensarmos nos aspectos culturais, nos aspectos de funcionamento, da emocionalidade nas famílias, então percebemos que elas ainda são mais diversas, ainda a diversidade aumenta. E, portanto, esta perspectiva da intervenção dos profissionais tem que caminhar mais para a individualização das famílias, ou seja, a minha intervenção nesta família e não a minha intervenção nas famílias. Eu, se calhar, começava por dizer que o título que eu dei à comunicação estaria errado, porque não seria as famílias, mas tinha que arranjar um título que fosse desse essa ideia de individualização das famílias. Okay? Ainda dentro da teoria sistémica e dos modelos de funcionamento familiar, nós temos 4 itens que a teoria vem dando ênfase. A questão da estrutura familiar, e já falei alguns aspectos dela. A questão da interação familiar, portanto, também se depreende do que é que estamos a falar, no sentido da interação, das relações que se estabelecem, se a família é coesa, se a família, o tipo de comunicação que existe dentro da família, etc., etc. Analisa-se dentro desta questão das interações familiares e depois as funções familiares, têm a ver com o papel de cada um dentro da família, e que estão associados a determinados momentos, ou seja, o papel das famílias não é igual ao longo toda. Há sempre uma tónica comum, que é o cuidar. Não é? O cuidar dos familiares existe. É uma tónica comum ao longo de toda a vida da família. Mas, se os filhos são pequenos, ou se os filhos são adolescentes, ou se os filhos são adultos, o que acontece é que estes papéis vão mudando. Curiosamente, eu mais à frente irei pôr a tónica que às vezes em algumas famílias não muda tanto. E é aquilo que também nos preocupa, pelo menos algumas das famílias que provavelmente estão aqui. Depois a questão do ciclo de vida da família, que os autores vieram definindo, a maior parte dos autores definiram que a família tinha um ciclo. Portanto, começava numa ponta e acabava no outro. Portanto, começava na sua constituição e terminava quando um dos cônjuges morria e, portanto, ficava uma pessoa sozinha. Durante este percurso, a maior parte dos autores associou este desenvolvimento aos filhos. O nascimento do primeiro filho, quando o primeiro filho vai para a escola, quando o primeiro filho é adolescente, etc. Ora, estão a perceber, daquilo que eu disse aqui, a falibilidade já desta questão do ciclo de vida da família. O número, eu não trouxe, mas temos do nosso Instituto Nacional de Estatística alguns dados sobre esta questão. O número de famílias sem filhos aumentou nos últimos anos de uma forma estrondosa, por vários motivos. Não? E não estamos é porque há 50 anos atrás não tinha filhos quem, do ponto de vista da saúde, não, a maior parte das vezes era porque a saúde não permitia.
porque havia um problema de saúde. Hoje, cada vez mais, por opção, o número de famílias que por opção não têm filhos é muito elevado. E então, se incluirmos aqui, não podemos deixar que hoje as famílias singulares, portanto, as pessoas que não casam e que vivem sozinhas também por opção, também e que não têm filhos, mas são consideradas no conceito das famílias como família. Ou seja, nós temos aqui esta questão do ciclo de vida tem que ser reinventada ou tem que ser redefinida, e alguns autores começam a falar sobre isso e a escrever sobre isso. Portanto, em termos das ideias que temos que ter algum cuidado, a questão da estrutura, ao nível da estrutura, a composição e o tamanho das famílias, a questão dos estudos dos subsistemas, quando às vezes há subsistemas que tradicionalmente existiam e deixaram de existir, e a própria questão do ciclo vital, no sentido em que está definida a existência de filhos e quando não existe. Mas nós aqui estamos a falar de famílias com filhos. E, portanto, podíamos dizer assim, mas porquê é que estamos a falar nesta situação quando aqui estamos a falar em famílias com filhos? É porque o que é importante introduzir aqui, e o que esta mensagem pretende, é a flexibilidade de pensamento que os profissionais têm que ter na relação com as famílias e com quem intervém, e com os sistemas. Portanto, eu estou-vos a falar de uma mudança da realidade social, em que os tipos de famílias são diversos e todas são famílias, mas há uma característica, e é por isso que eu também vos trago isso, que é uma característica importante, é que toda a família, independentemente do seu tipo, em determinado momento, nem que seja na fase anterior à sua constituição, às pessoas decidirem que vão constituir família e viver em família, portanto, a família é idealizada, no sentido de que é sonhada, de que é imaginada, de que é desejada e que é planeada. E, portanto, esta ideia acontece em todos os tipos de família. Agora, o que acontece e o que eu quero saltar é que, independentemente dessa idealização e desta diversidade toda, aquilo que acontece é que, quando existem filhos, quando neste planeamento das famílias se planeia ou se desejam ter filhos, as famílias são idealizadas, elas são idealizadas, mas em nenhuma delas se concebe esta ideia de ter um filho deficiente. Há talvez uma exceção, no sentido de algumas famílias adotantes, portanto, famílias que decidem adotar uma criança e que existem, felizmente existem, famílias que tomaram a decisão de adotar uma criança com deficiência. Qualquer das maneiras, mesmo aí não quer dizer que isto corresponde ao seu ideal. É a realidade, não é uma questão de idealização, é uma questão da realidade que existe e da vontade. Porque também seria mau que uma família dissesse, não, eu adoto, mas só adoto se fosse uma criança com deficiência. Aí, se calhar, estávamos já num campo mais patológico, que seria importante que não se concretizasse a adoção. Portanto, a adoção tem, não neste aspecto da idealização. Portanto, a deficiência não faz parte da idealização das pessoas, do desejo, daquilo que as pessoas têm como objetivo alcançar. E, portanto, quando acontece a tomada de conhecimento de uma deficiência, de uma doença crónica, de uma criança no seio de uma família, nós temos um impacto emocional muito significativo. Um pai, que eu entrevistei já aqui há alguns anos, dizia-me assim, o que eu senti foi um grande aperto no coração. Foi também um pouco como que um castelo a desmoronar-se, porque ela realmente foi muito desejada. Muito mesmo. E é aquilo que todos nós pensamos no dia-a-dia, que é, tudo vai correr bem. Pensamos assim, positivamente, tudo vai correr bem, vamos ter uma filha perfeita, e quando sabemos que as coisas não são bem assim, é um grande choque. E é o desmoronar do castelo e um grande aperto no coração. Não quer dizer que este seja o quadro
da vida toda. Mas aqui eu estou-me a referir, as pessoas depois evoluem, reinventam, fazem novas ligações afetivas, não com a criança idealizada, mas com a criança real. Portanto, há um reinvestimento na criança real, como dizia o Vítor Franco. Portanto, há que desenvolver relações de vinculação à nova criança que é real. E, portanto, muitas famílias conseguem ter um processo de aceitação e lidar com a situação de uma forma positiva e construtiva e criar até algum sentido na vida familiar, ou todo o sentido, conforme as famílias, e depende de família para família. Mas, num determinado momento do impacto, da tomada de consciência, e no caso do autismo, ele é um processo, como vimos hoje de manhã, um processo muito moroso e que causa angústia, ansiedades e um certo sofrimento até as coisas se poderem, de alguma forma, serenizar ou, pelo menos, acalmar um pouco mais. Falemos, então, da vivência subjetiva, que é isso que estamos a falar, de como é que as pessoas sentem, como é que é a subjetividade. E há impacto, o que a literatura nos vem dizer, e mais uma vez não se pode generalizar a todas as famílias. Há famílias que dizem claramente: não, eu não senti um processo assim, para mim lidei com isso de outra forma. Pronto. Mas, baseando naquilo que a literatura nos vem dizendo e os estudos que nos vêm dizendo, nós temos um perfil mais ou menos maioritário, digamos assim, de famílias que têm determinadas formas de reagir e de lidar com a situação. E, digamos que, numa parte significativa das famílias, portanto, o impacto, uma criança com deficiência, independentemente do tipo de deficiência que estamos a falar, ou com uma doença crónica grave, destrói as expectativas dos pais relativamente ao filho desejado, àquele que se imaginou. Porque o filho imaginário é sempre aquele bebé dodote. O bebé que nós vimos no programa de televisão, que é perfeitinho, bonitinho, etc. E depois, mesmo as mães que aqui estão e os pais que aqui estão, mesmo sem problemas, os filhos, quando nascem, não são aquele bebé dodote, são um bebé muito mais pequenino, às vezes muito enrugado, às vezes muito encarnado, portanto, não é o bebé, e nós temos que reinvestir. Quando esta situação acontece, seja em bebé, seja mais crescido, quando existe o anúncio da deficiência, ou quando nós tomamos consciência de facto, às vezes até andamos a negar durante muito tempo, não queremos acreditar, mas depois, quando de facto acreditamos, há uma decepção. Não foi isto que eu sonhei, não foi isto que eu quis. Aliás, não vou citar aqui entrevistas que eu fiz, mas algumas mães chegaram a dizer: eu não queria este filho, não era este o filho que eu queria. Portanto, e disseram em contexto privado, porque depois, ainda por cima, socialmente não é aceito que seja dito isto. E se alguma mãe ou algum pai diz isto, logo existem 1000 vozes ao lado a dizer: não digas isso, olha que Deus castiga-te, ou outra coisa qualquer do género, de que não digas isto. No sentido de que não se pode dizer. E, portanto, há sentimentos e emoções que não são verbalizadas, e aí mais nos homens do que nas mulheres. Mas já lá chegaremos. Portanto, os pais sentem uma grande decepção e impõe-se um contexto de dor e sofrimento. Isto na tomada de conhecimento. A alteração do ciclo de vida da família. Mesmo nestas famílias em que existem crianças e, portanto, o ciclo de vida se poderia regular, como os autores tinham vindo a dizer, pelas idades das crianças, há algumas crianças que não fazem este ciclo. Ou seja, por exemplo, às vezes os irmãos já vão às festas de anos dos amigos e o nosso filho mais velho ainda não vai para festa nenhuma porque ninguém o convida. Ou, às vezes, os filhos já vão sozinhos para a escola, já andam no segundo ciclo, agora cada vez no primeiro ciclo se vai menos sozinho para a escola. Mas quando já são mais crescidos ou quando nos meios mais rurais, em que ainda todas as crianças vão a pé para a escola, o meu filho não vai. E eu sou o único que vou pôr e vou buscar o meu filho à escola. Ou seja, portanto, o que acontece é que depois, quando os filhos saem de casa para constituir
a sua família, reconstituir a sua vida, às vezes, nestas situações, o meu filho não sai de casa. E o meu plano, que era quando tivesse reformado, quando os meus filhos fossem crescidos, que eu vou fazer isto, vou fazer esta viagem, vou fazer etc, etc, tudo tem que ser reformulado, porque o meu filho não vai sair de casa, o meu filho vai viver comigo e, às vezes, até desejo que ele morra primeiro que eu. Ok? Portanto, nas situações mais graves, estou a falar nessas situações. Portanto, o ciclo de vida tem que ser repensado, redimensionado. E há alterações na dinâmica da família, nas relações da família. Se o casal já tem problemas de relação, às vezes estas situações são acentuadas. Pelo contrário, se existe uma boa relação, às vezes também há um reforço da relação. Portanto, não tem que ser forçosamente pela negativa, também pode ser pela positiva, mas há alterações na dinâmica e na relação com a família. Portanto, eu só a título de exemplo diria que existem impactos de forma diferente nos diversos membros da família. O impacto, por exemplo, as mães têm níveis de stress superior quando comparadas às outras mães. Isto há alguns estudos, eu não coloquei aqui os estudos onde retirei essa informação, se quiserem posso-vos ajudar noutro contexto, ou maior níveis de pressão pós-parto. Os pais têm estratégias de fuga e de evitamento para lidar com a situação. É uma característica, não todos os pais, como é evidente, mas é uma característica que prevalece. Às vezes a fuga, por exemplo, a fuga no trabalho, a fuga no emprego, tem a ver com os papéis do que é que a sociedade espera do pai e o que é que a sociedade espera da mãe, mas não vamos entrar por aí. Ou os irmãos, a questão do assumir o papel parental, às vezes sem ninguém o incutir. Ele próprio sente esta necessidade de assumir esse papel. Às vezes, veladamente, é incutido que assim seja. Mas também há coisas positivas. É só para não dar a tónica positiva, por exemplo, existe uma maior tolerância, mais humildade. Existe uma escolha de cariz de profissões humanitárias muito maior nos irmãos de pessoas com deficiência do que nas outras pessoas. Portanto, serviço social, medicina, enfermagem, portanto, aquilo que significa cuidar dos outros, há uma maior prevalência na escolha profissional dos irmãos, porque este acto de cuidar é uma coisa que lhes está intrínseca, digamos assim. O impacto da deficiência gera sempre uma crise que também na teoria sistémica se chama crise acidental, porque não é esperada, porque não há uma preparação e pronto, uma série de outras características que agora não interessam, porque o tempo continua a decorrer, eu tenho que avançar. Crise acidental que tem um percurso sinuoso, com várias fases e vários estados, e que até chegar ao processo de adaptação, que é o processo em que nós conseguimos que, digamos, o problema faça parte da nossa vida familiar de uma forma tranquila e com as dificuldades do dia-a-dia, mas que faz parte e que nós assumimos como característica da nossa família. Falemos então, no outro ponto, das relações entre profissionais e famílias. Percebi que este símbolo está associado ao autismo e, portanto, esta fita. E agora eu queria falar nesta relação entre os profissionais e as famílias, queria pensar o que é que nós fazemos a esta fita, a este lacinho. O que é que nós fazemos com ele? É importante perceber que muitos profissionais, e felizmente, muitos profissionais trazem-no no peito. Com dedicação. Portanto, muitos profissionais abraçam esta causa, no sentido de abraçar, de se dedicar, literalmente, a esta situação de o colocar ao peito. Têm mais conhecimentos, estudam, procuram atualizar-se cientificamente, e isto sempre com o objetivo de intervir melhor, seja na criança, seja com a família.
Com frequência, transcendem os seus horários de trabalho, levando o autismo para o seu tempo e espaço privado. Penso que não estou a dizer asneira, eu não vos conheço enquanto na vossa vida profissional, mas conheço uma série de outros profissionais e, portanto, percebo que certamente isto acontecerá. Aqui também com os profissionais que aqui estão. Muitos lidam com a deficiência, diferença ou a exclusão muito antes de escolherem a profissão, como há bocadinho vos dizia, em relação às escolhas humanitárias. Portanto, muitos dos profissionais já não escolhem este percurso por acaso. Já escolhem com um passado que lhes está atrás. E eu estou aqui a dizer uma série de características que nós, penso, podemos considerar positivas e algum elogio até aos profissionais. E a maior parte, provavelmente, não sei quantificar, mas eu imagino que se caracteriza por estas questões. Agora, pensemos nas famílias. As famílias, se calhar, também têm isto tudo. Procuram saber mais, procuram perceber melhor o que é que se está a passar, também transportam no peito a fita, mas se calhar é um pouco mais. Eu diria que entranham na pele este símbolo. E o entranhar na pele é fazer parte de mim. As famílias, e neste caso concreto, no autismo, é como se o autismo passasse a fazer parte de si, exatamente como se faz na tatuagem, não é? Isto são tatuagens, mas o que é que se faz na tatuagem? A tatuagem é algo exterior, uma imagem exterior que nós gostamos, uma tatuagem normal, que tem algum significado emocional para nós e que nós colocamos na pele, entranhamos na pele. Fica a fazer parte de mim para sempre. Para eu tirar é uma carga de trabalhos, porque quem tenta tirar as tatuagens sabe que é tão difícil. Portanto, e como estas, mesmo aquelas que não têm, mesmo aquelas pessoas, mesmo aquelas famílias que não têm esta tatuagem, como eu coloquei aqui, é como se a tivessem, porque ela na prática está entranhada nelas, faz parte delas na sua vida. O autismo passa a fazer parte de si e da sua família. É indissociável de si em qualquer tempo e em qualquer espaço. E aqui nós estamos a falar, eu falei de bons profissionais no slide anterior, mas estamos a falar de níveis diferentes da apropriação, da percepção do autismo e de tomar o autismo na sua vida. É um nível diferente entre os profissionais e as famílias. Diferente. Nem melhor, nem pior, é diferente, a função é diferente, não é? E, portanto, os profissionais e as famílias apropriam-se de modo diferente. Ambas as partes são importantes, complementares. Jamais deveria ser em competição. E, às vezes, eu tenho presenciado competição entre famílias e profissionais. Às vezes encadeadas pelas famílias, às vezes encadeadas pelos profissionais, mas esta competição é uma coisa que não é necessária, porque os papéis são diferentes e são complementares. E, principalmente, necessitam dialogar. E, para dialogar, têm que estar juntos, têm que ter momentos de diálogo. As famílias devem ter um lugar cativo na equipa. A tal equipa de multidisciplinar foi falada de manhã pelos oradores. Participando como podem. Ou seja, e o como podem é em termos de tempo, com o tempo que lhes é permitido, ou em termos emocionais. Às vezes as pessoas, do ponto de vista emocional, não podem participar, porque as faz sofrer mais. E, portanto, ou às vezes precisam de outra evolução que não estar ativa numa equipa. Mas o lugar tem que estar cativo. É como nos jogos de futebol, não é? Os adeptos, muitos adeptos têm um lugar cativo no estádio. Está lá a cadeira deles, mesmo que eles não vão, a cadeira está lá. E sabem que em qualquer altura, quando quiserem, podem ir ver o jogo de futebol porque a cadeira está lá. Nem se preocupe de ir para as filas dos bilhetes, nem nada. Portanto, aqui as famílias têm que... E a relação com a equipa tem que ser esta. A cadeira está lá cativa. E podem participar ou não, conforme a sua vida lhes permite ou a sua emoção lhe permite. Aquele relógio está-me a provocar stress. Quando não querem participar, e aqui o não querem pode ser não podem de tempo, emocionalmente, etc.,
É esperado que os profissionais respeitem as decisões das famílias, que lhes deem este tempo, que lhes deem essa possibilidade e que pensem de outra maneira, também de uma maneira positiva. Ok, os pais não querem ou não podem vir, não conseguem vir ou não têm tempo de vir. Como é que nós podemos relacionar de outra maneira? Portanto, esta é a perspectiva construtiva da relação dos profissionais com as famílias. E falando na relação de parceria, a relação de parceria, para além de implicar um tempo comum, implica uma linguagem comum. Ou seja, há uma interseção em que temos que ter uma linguagem comum. E nós sabemos que as relações de parceria, a parceria é muito mais forte, é sempre mais forte, quando existe uma linguagem comum, quando existe partilha. Aliás, antigamente os parceiros nas escolas eram sempre os mesmos, ou seja, as pessoas sentavam-se na escola no mesmo sítio e tinham um parceiro do lado. E havia sempre uma cumplicidade, ou na maior parte das vezes, existia uma cumplicidade com o parceiro. Essa cumplicidade porque se faz do tempo, do espaço e da quantidade de vezes que falam e do que falam juntos. Ok? Portanto, esta partilha. E, portanto, isto significa que na relação entre os profissionais e as famílias, para se criar parceria, temos que criar momentos de construção da parceria. Portanto, a parceria constrói-se. E, portanto, na relação de parceria, os objetivos dos profissionais recomenda-se, o que se recomenda em termos da literatura, é que se dê resposta às prioridades, aos recursos e às preocupações da família. Ou seja, para haver uma relação de parceria, a voz da família tem que existir e temos que a saber ouvir. Portanto, temos de estar atentos às necessidades, às prioridades e ouvi-la, principalmente. Apoiar o papel, voltando aqui. Então, a partir daqui nós temos um papel dos profissionais, e é tais notas soltas que eu vou dar sobre o que são os papéis dos profissionais e que poderemos desenvolver noutra altura. Apoiar a família na vivência da sua crise acidental, até à adaptação, ou seja, numa fase inicial, e o período de adaptação pode ser muito rápido ou pouco rápido, conforme as características das famílias e as características dos seus contextos, mas o papel dos profissionais significa, então, o apoio das famílias, considerando sempre as suas características, os recursos formais e informais, envolvendo ambos os progenitores. Uma das evidências que a literatura nos coloca é que muitas das vezes nós falamos de famílias e a maior parte das práticas, não são todas, mas a maior parte das práticas restringe a família à mãe, por questões sociais, por questões organizacionais da família, por questões sociais no sentido em que a organização do trabalho, a autorização para sair do trabalho, quem trabalha, quem não trabalha, etc, etc. Não vou especificar isto, mas é importante que os pais sejam envolvidos porque a vivência dos pais e das mães são diferentes e as dificuldades dos pais e das mães também são diferentes. E também os recursos internos dos pais e das mães também são diferentes. E, portanto, envolvendo eventualmente outros membros significativos. Valorizando as influências culturais das famílias, considerando o nível de sofrimento dos diferentes membros da família e da capacidade de envolvência, considerando as diferentes fases de aceitação da deficiência da criança, considerando as considerando as características individuais da criança, promovendo comunicação eficaz e ouvindo as expectativas das famílias. Para apoiar a família, é importante que as mesmas sejam integradas como membros efetivos na parceria. Considerando, aliás, os momentos específicos, do andar, o falar, a escola, a puberdade dos 18 anos, que já foram falados aqui de manhã, são momentos críticos no desenvolvimento das crianças com problemas.
Eu introduzi aqui que estes momentos são momentos de revivência do ponto de vista do reanúncio da problemática e da vivência subjetiva dela. Por exemplo, quando na creche ou no infantário todas as crianças já falam e o meu ainda não fala, embora os médicos me dissessem isso, os terapeutas me dissessem que se calhar era isto que ia acontecer, eu ao verificar eu revivo emocionalmente a situação. Quando todos têm autonomia e eu não tenho, isto também acontece. Considerando os fatores de risco e os fatores protetores de stress da família e aumentando as competências familiares na gestão do stress. Essa pode ser um papel muito importante, porque durante muito tempo, já passado, felizmente, se pensou que todas as famílias necessitavam de tratamento, de terapias, porque hoje em dia, felizmente, já desde há muito tempo, se entende que isto não é assim. Há famílias que não têm este tipo de necessidade. A maior parte das famílias não tem este tipo de necessidade, mas há uma questão que caracteriza estas famílias que têm filhos com problemas de saúde em termos globais. É que são famílias com maiores níveis de stress. Se tem stress porque tem todo o stress associado à vida de uma criança como outra família qualquer, mas depois têm muito mais consultas, muito mais idas à escola, muito mais solicitações dos professores. Ou seja, portanto, aquilo que lhes é pedido é sempre pedido elevado a N, no sentido de que se é-lhes solicitado muito mais coisas, muito mais tarefas. Contribuir ativamente para a construção de uma sociedade inclusiva é também um papel dos profissionais, no sentido de que a ligação à família não se esgota no seu sistema familiar, mas também no sistema extrafamiliar e na sociedade que a acolhe. Nós temos que ter algumas mudanças metodológicas dos profissionais para o estabelecimento destas parcerias. A metodologia centrada na família é uma das que mais recentemente se tem dado ênfase. O reconhecer a importância na família e definir objetivos para e com a família, a jovem, o adulto, a criança e o contexto social. Ou seja, a prática interventiva dos profissionais deve ter simultaneamente objetivos que são descentrados nos vários alvos de intervenção. E este papel dos profissionais requer uma dimensão muito importante, que é a dimensão comunicacional. É a dimensão de ter competências comunicacionais. Como é que se diz as coisas? A maior parte das queixas também, de alguns estudos que foram feitos, a maior parte das queixas das famílias são dos atos de fala que vivenciaram, ou seja, daquilo que lhe disseram e da forma como lhe disseram. Às vezes, e da parte dos profissionais, ou porque não perceberam, ou porque sentiram que foram bruscos, ou porque sentiram que não foram esclarecedores, ou porque não disseram tudo, ou porque só disseram uma parte, ou porque não disseram nada. Por aí fora. A este propósito, e estou quase a terminar, uma mãe holandesa dizia: quando te pedi para me escutares e tu me destes bons conselhos, não fizeste o que te pedi. Quando te pedi para me escutares e tu dizes que eu não devo sentir o que sinto, tu não estás a levar os meus sentimentos a sério. Quando te pedi para me escutares e tu pensas que tens de fazer todo o tipo de coisas para resolver o meu problema, tu não me estás a ajudar, por estranho que isso te pareça. Escuta, tudo o que quero é que me escutes. Não digas nada, não faças nada, apenas escuta. Bons conselhos não são caros. Eu posso fazer eu mesma. Eu não sou desprovida de recursos, talvez em baixo, perdida e confusa, mas não sem recursos. Claro que é esperado que os profissionais façam alguma coisa e esse é o seu papel, mas também é importante
escutar e pôr a tónica na escuta. É aquilo que eu pretendia com este poema, quando o trouxe para aqui. Portanto, há alguns desafios, e os desafios da intervenção nos sistemas familiares, tendo em conta os seus subsistemas. Os profissionais têm muito pouco em intenção os irmãos, têm muito pouco em intenção os pais e as mães em separado, no sentido nas suas características específicas. É importante aumentar o grau de envolvimento das famílias nas práticas em termos gerais, potenciar as redes de suporte social e recursos da comunidade, desenvolvimento de novas competências profissionais e, portanto, as competências profissionais a desenvolver pode-se elencar, provavelmente não está esgotada, mas a questão de ser empático, dar suporte, partilhar informação, trabalhar em equipa, resolver conflitos, fazer autorreflexão, ser parceiro. E muito obrigado.